Deus criou o homem. Qual que é o papel de Satanás? Perverter a conduta, o comportamento, tudo na vida do homem. É ou não é assim? É ou não é assim? Agora, olha que interessante. Satanás, ele pegou o horóscopo para deturpar certas coisas. Exemplo, qual foi o sinal que apareceu no céu que permitiu que aqueles homens que foram visitar Jesus, o rei dos judeus, pôde conduzir eles? Qual foi? Foi o quê? Mas sabia que, na verdade, não foi uma estrela? Aconteceu 2 eventos, em 2 tempos, um eclipse. Quando Moisés nasceu, houve um eclipse. Esse mesmo eclipse ele se repete quando Jesus nasceu. Em outras palavras, o que conduziu aqueles homens até o rei dos judeus, para que eles pudessem saber de uma forma muito clara o local, foi o quê? Foi um eclipse. Entende? Na lei oral, para os judeus, que é a lei que ela é passada de forma verbal, existem muitos dos segredos. Por isso que pessoas que... Eu vejo muito evangélico, muito cristão, rejeitando a cultura hebraica, a cultura judaica. Deixa eu te falar uma coisa para você. Jesus é evangélico? Jesus é crente? Jesus era judeu, querido. Jesus era judeu. E eu não consigo ver como que muito cristão, muito crente, rejeita a cultura do povo escolhido. Entende? Eu não sei, alguém aqui é descendente de judeu? Tem muita gente no Brasil que é descendente de judeu e não sabe. Muita gente. Você consegue também descobrir isso através do seu sobrenome. Por exemplo, meu bisavô era judeu. Eu sou descendente de judeu. Não, descobri isso depois de vir para Jesus Cristo. Agora preste atenção. O que ocorre? A Bíblia fala, lá em Crônicas, que existia uma tribo, que era a tribo de Isacar. Essa tribo era a menor tribo entre as outras tribos. Era de 200 príncipes, 200 principais. E esses 200 principais, eles eram entendidos nos tempos. Eles conseguiam reconhecer, discernir o que todos eles deveriam fazer. Agora, quando você não tem discernimento profético, quando você não entende os tempos, Deus vê você como uma pessoa hipócrita. Lembra quando Jesus diz lá em Lucas, quando ele fala para os líderes, vocês conseguem reconhecer as estações porque você vê os fenômenos no tempo. Se o tempo fecha, vai chover. É ou não é? Só que Jesus diz o quê? Hipócritas. Sabeis reconhecer o que é natural. Mas você tem que entender que o natural é o reflexo do que é sobrenatural. Então, um tempo atrás eu vi um homem de Deus, é um homem de Deus na internet. Ele foi falar acerca da grande tribulação. Se usa muito Mateus 24 para falar da tribulação, é ou não é? Sim ou não? Agora, você já parou para prestar atenção que os livros da Bíblia, no original, não tem quebra de capítulo? Sabia disso? Não tem quebra de capítulo. Se você assume... Quem tem uma Bíblia aí? Me empresta uma Bíblia aí. Ah, não, pega a minha aqui mesmo. Vou te mostrar algo. Vai em Mateus 24. Depois nós vamos voltar no mês de Adar. Todos acharam? Vai aparecer um título na cabeça do capítulo aí. Olha para mim. Onde está a grande tribulação? Está no princípio das dores? Ok. Vamos analisar isso aqui, que eu quero te mostrar um segredo.
Vamos 24, versículo 1 primeiro. Está escrito assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre que não seja derribada. Preste atenção. Versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dos seus discípulos, em particular, e lhe pediram, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Como é que está na sua Bíblia aí? Fim do quê? O que significa mundo? Hã? O que significa mundo aí? Hã? Entendi. Vamos lá. De novo no versículo. Dizendo-nos quando sucederão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O fim de quê? O fim de quê? Do mundo? O fim do mundo? Se você não entende o que está escrito em Mateus 23, você nunca vai ter a real clareza do que os discípulos perguntaram a Jesus. Vamos voltar no Mateus 23. Estão preparados? Versículo 1. Então falou Jesus às multidões, aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quando ele vos disser. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e nos põem sobre os ombros. Os homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de seres vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes, nas primeiras cadeiras na sinagoga, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vos todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exalta será humilhado, e a quem si mesmo se humilha será exaltado. Versículo 13, preste atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorai as casas das viúvas, e para justificar fazei longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeias o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias e cegos, dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, ficará obrigado pelo que jurou. Versículo 17. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizei: quem jurais pelo altar, isso nada, quem, porém, jurar pela oferta
que está sobre o altar fica obrigado pelo que jurou. Cego, pois, qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, tendes negligenciado que os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Guias de cegos que coais o mosquito e engoli o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do copo, para que também o seu interior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes ao sepulcro calhado, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificai o sepulcro dos profetas, adornai os túmulos dos justos, e dizeis: se tivesse vivido nos dias dos nossos pais, não teria assim sido seus cúmplices do sangue dos profetas. Assim contra vós mesmo testificais que sois filhos do que mataram os profetas. Preste atenção agora, 34. Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis, crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue dos justos derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário do altar. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Qual geração? Qual geração? Se você estivesse nesse exato momento, escutando tudo isso que foi dito aqui agora, pelos lábios de Jesus, e Jesus falando para os fariseus: ai de vós, cegos, ai, 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 ai. No final, Jesus diz assim: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Qual geração que Jesus está falando? É daquela que estava falando naquela hora. Exatamente. A geração dos fariseus. Agora, olha que interessante. Vai no 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis que eu reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venha a dizer: bendito é o que vem no nome do Senhor. Aí começa o capítulo. Agora aqui está o segredo. Quando os discípulos chegam: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus, ele chega para os seus discípulos e mostra para eles que o que ele falou que ia acontecer, a destruição do templo, era para aquele tempo. Para um judeu, o templo era tudo de mais sagrado para eles. Se você não entende isso, você pode entender qualquer coisa. E quando sucederão essas coisas? Essas coisas que eles estão perguntando para Jesus é: quando que o templo vai ser destruído? Faz sentido para você? Sim, no tempo deles. Jesus deixa claro:
na presente geração. O que você está achando que é na sua geração? Porque nós também temos muitos fariseus, né? Mas qual que é os legítimos? Ah, são esses aí que nós estamos vendo. Entende? Qual que é o maior problema? O problema é que vocês acreditam que a grande tribulação vai acontecer. E ela já aconteceu. Eu vou ensinar isso para vocês. Eles que foram na raiz, né? Que ramo que ficou. Se você estudar a história dos judeus, você vai saber que o templo foi destruído. Até as pedras foram arrancadas do lugar. Foi ou não foi? E detalhe, Jesus morreu em qual ano? Só você fazer o cálculo. 20 para trás. Tá, vou te ensinar um segredo. Para um pouco e pensa comigo. Para um pouco e pensa comigo. Anos 70 depois de Cristo. Anos 70 depois de Cristo, Israel, Jerusalém foi invadida e foi destruída. Quando Jesus falou isso, ele tinha 30 anos. 30 mais 40 dá quanto? Hã? 30 mais 40. Quanto? A destruição foi no ano 70. 30 mais 40 dá quanto? Quanto tempo é uma geração? 40 anos. Jesus tinha 30. Mais 40, uma geração. Deu ou não deu o cálculo certo? Entendeu ou não entendeu? Não entendeu? Jesus tinha 30 anos. Ele falou presente geração. Uma geração é quanto tempo? Isso tinha que acontecer num período de 40 anos. Sim ou não? Sim ou não? Porque ele liberou, ele já tinha 30. Em 40 anos tinha que acontecer. E quando que isso aconteceu? Na presente geração que ele falou. Vou te provar na Bíblia mesmo. Vou te mostrar. Tem que te ensinar isso. Senão vão embora com a cabeça confusa. Por que eu estou te falando isso? Porque senão você pode começar a entender o profético desde uma perspectiva errada. É onde você tem que encorajar, você vai trazer medo. É ou não é? Mas aí tudo que ele falou, ele foi lá destruir o templo 40 anos depois, não foi? Mas sabia que muitos caras... Eu só vejo os caras falando na internet aí, não, irmão, que esses sinais aí... E isso traz uma confusão, porque isso traz medo nas pessoas. Isso traz medo nas pessoas. Estão com Bíblia aí? Todos estão com Bíblia? Então anota aí. Eu preciso que 2 pessoas fiquem com a Bíblia. Aí nós vamos acelerar. Vamos lá, Mateus de novo, 24. Bom, em Mateus 24 é uma passagem que se tornou conhecida como o pequeno Apocalipse, correto? Sermão profético ou sermão do monte, porque Jesus ele compartilhou seu ensinamento com seus discípulos enquanto eles estavam reunidos no Monte da Oliveira. Em Mateus 4:3 diz assim: no Monte da Oliveira, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da vinda da consumação do século. Correto? Correto? Agora, nos versículos que se seguem a este, o nosso Senhor ele deu as respostas que iremos examinar. A maneira como você entende a resposta de Jesus determina o que você acredita sobre o fim dos tempos, tribulação, o anticristo e o desenrolar de todos os acontecimentos futuros. Olha só. Em Mateus 24, depois que os discípulos fizeram as suas perguntas a Jesus, olha o que diz. Em Mateus 24:3, toma nota disso aí, esse detalhe vai ser importante você escrever. O mestre respondeu falando sobre os falsos líderes que firmariam ser Cristo, sobre guerras, terremotos, fomes, perseguições e pessoas decaindo da fé. Ele também falou sobre o evangelho sendo pregado a
todo mundo e que seria seguido por destruições, tribulações, pessoas sendo arrebatadas, correto? Os cristãos que acreditam numa visão diferente, na visão futurista, vão fazer o quê? As respostas do nosso Senhor, sempre eles vão inclinar essas respostas para o futuro. Tudo para o futuro. Ok? Os que acreditam na visão preterista parcial, chegam à conclusão diferente quando estuda Mateus 24, e nós vamos analisar versículo por versículo. E você, com o intuito de quê? Explicar essas passagens. Mas primeiro você precisa identificar claramente as perguntas que foram feitas a Jesus pelos discípulos. Mateus 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximando-se dele, os discípulos, em particular, lhe pediram, dizendo: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Algumas versões Almeida Corrigida Fiel, por exemplo, determina esse versículo dizendo fim do mundo. Fim do mundo. Porque a palavra aion, escreve aí, aion, que é usada no original no grego, pode ser traduzido por era o mundo. Era o mundo. Os futuristas, eles tendem a resumir as perguntas feitas pelos discípulos, as suas investigações, sempre na segunda vinda de Jesus e o fim do mundo. Portanto, quando Jesus ele dá as suas respostas nos versículos que se seguem, pensa-se que todos os seus comentários sejam sobre o curto período que leva ao fim do mundo. Por outro lado, os mestres que têm essa visão preterista parcial, eles começam a observar que em Mateus 24, 3, os discípulos fizeram 3 perguntas. Escreve aí, 3 perguntas. Quais foram elas? Pergunta número 1. Quando sucederão essas coisas? Sucederão. Sucederam é passado. Sucederam com M. Sucederão. Pergunta número 2. Que sinais haverá da tua vinda? Olha para mim aqui. Você sabia que se o diabo conseguir fazer você ficar fora do tempo, ele venceu você? Só isso. Ele não precisa te matar, não. Só tirar do tempo. Acabou. E essa é a maior preocupação que Deus tem com a igreja. Adianta você fazer as coisas certas, mas no tempo errado? Por exemplo, adianta você amar alguém que já morreu? Hã? Sabia que tem pessoas que amam mais os mortos que os vivos? Isso é fazer uma coisa errada. Entende? Você tem que fazer tudo no tempo certo. Por exemplo, aparece uma grande oportunidade para você. Se você falar assim, eu vou esperar um pouco. Você acha que essa oportunidade volta? Não. E você sabia que muitas pessoas perdem a oportunidade por ignorância? Deus te dá uma grande oportunidade e você fala, eu vou esperar um pouquinho. E perdem. Entende? Terceira pergunta. E quando a consumação do século ou o mundo? E quanto à consumação do século? Agora, aqui que você vai começar a enxergar coisas que talvez você não enxergou até hoje. Reconhecer 3 perguntas distintas muda drasticamente a maneira como entendemos as respostas que Jesus nos versículos que se seguem. Veremos primeiro como nosso Senhor respondeu à pergunta de número 1. Anota aí. Mateus 24, versículo 4 e 28. Em seguida, ele respondeu a segunda pergunta em Mateus 24, 29 e 35. É aqui que agora a gente vai começar a colocar ordem. 24, 29 a 35. A primeira resposta é em Mateus 24, versículo 4, versículo 28.
E por fim, Jesus respondeu a pergunta sobre o fim da era, o fim do mundo. Isso está em Mateus 24, 36 e 25 e 46. Estou te dando as referências primeiro. Mateus 24, 36 e 25 e 46. A segunda é Mateus 24, 29 e 35. A última, Mateus 24, 36 e 25, 46. Eu vou repetir de novo. Vamos lá. Pergunta número 1. Quando sucederão essas coisas? A primeira pergunta que os discípulos fizeram a Jesus foi: quando sucederão essas coisas? Antes de analisarmos a resposta de Jesus, nós precisamos identificar o que são essas coisas. É ou não é? É ou não é? É assim que um detetive, uma pessoa que examina as escrituras faz. Não lê por ler, examina, é diferente. Por exemplo, se você for um médico fazer o exame, se ele olha para você e fala assim: você está precisando tomar isso. Não, quando ele quer fazer, ele quer descobrir o diagnóstico, ele manda você fazer uma bateria de exames, é ou não é? Mas tem gente que lê a Bíblia assim, não, me falaram, nem lê a Bíblia. Agora, antes de analisarmos isso, vamos lá. Quando sucederão essas coisas, antes de analisarmos a resposta de Jesus, precisamos identificar isso. Os cristãos que foram ensinados, ainda mais do catolicismo, os evangélicos, tem por aí no Brasil, pensam imediatamente que essas coisas se referem aos acontecimentos que precederão a segunda volta de Jesus Cristo. É ou não é? É ou não é? Não foi assim que vocês aprenderam? Vocês estão certos ou estão errados? Hã? Vamos ver aqui, vamos descobrir. Eu vou deixar você mesmo tirar a sua própria conclusão. Amém? Mas chegaremos a um entendimento muito diferente se compreendermos o contexto dessas passagens. Da Bíblia. Mateus 23 nos fala sobre um dia em que Jesus estava pregando no templo de Jerusalém. Em primeiro lugar, ele advertiu as multidões e os seus discípulos que tomassem cuidado com os escribas e os fariseus. Isso está no versículo 2 e 12 de Mateus 23. Então, começando em Mateus 23, 13, anota aí, Mateus 23, 13. Jesus ele deixou os discípulos de lado. Presta atenção, imagine que aqui, se eu estivesse representando Jesus, aqui estão os discípulos, correto? Imagina Jesus, nesse exato momento ele para aqui e vira e começa a falar para aquela multidão, mas para os fariseus. Entende? Olha só. Versículo 13. Ai de vós, escribas e fariseus. Está lendo aí? Está lendo a Bíblia. Acompanha comigo para você não ficar confundido. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tem isso na sua Bíblia, Breno? Sim. No 14. Ai de vós, escribas e fariseus. 15. Ai de vós, escribas e fariseus. 16. Ai de vós, guias cegos. Presta atenção. Jesus já começa a falar muito carinhosamente com eles, não foi? Bem delicado, bem pastoral, não é? Jesus ele estava repreendendo os líderes religiosos bem ali no templo deles. Preste atenção. Eu quero que vocês possam se situar. Naquele momento, Jesus estava no templo. Imagine que isso aqui fosse o templo, a nossa casa fosse o templo. Eu quero que vocês tenham essa ideia. Porque se você não entende isso, você pode entender qualquer coisa. Aí qualquer coisa que aparece na televisão aí, você acredita, não, o mundo está acabando. E cai nessa estupidez. Por falta de conhecimento. Ok? Dá uma olhada rápida. Jesus ele estava repreendendo os líderes religiosos bem ali no templo deles. Dê uma olhada rápida em mais alguns versículos que você vai entender agora a intenção da sua repreensão. Versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus. 24. Guias de? 25. Ai de vós, escribas e fariseus. 26. Fariseus.
27, ai de vós, escribas e fariseus. 29, ai de vós, escribas e fariseus. Por que Jesus estava falando tantas vezes isso? Jesus estava acabando com eles. Dentro do tempo deles. Jesus ele foi intensificando sua repreensão até chegar ao clímax, no qual ele declarou um juízo severo contra aqueles líderes religiosos. Para você entender melhor, Jesus começou, falou, cegos, raça de não sei o que lá mais, tudo que você imaginar que não presta. No final, de que Jesus tinha esculachado eles, Jesus libera um juízo. O que é um juízo? Uma sentença de destruição. Entendem isso? Agora, Jesus foi intensificando a sua repreensão até chegar a um clímax, no qual ele declarou um juízo severo contra aqueles líderes religiosos. Qual foi? Mateus 23, 36. Abre aí. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas de cidades em cidades, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas, seu juízo, hão de vir sobre a presente... Contra aqueles mesmo que ele falou. Contra quem? Aqueles mesmo que ele falou. Qual que foi a primeira pergunta que os discípulos fizeram? Quando sucederão essas coisas? Tá, quais são essas coisas? Naquela hora mesmo, naquela geração mesmo. Mas o que são as coisas? A tribulação, a sentença que Jesus deu. O juízo. Vê como é que... Você vê que juízo. Exatamente. Vê agora como é que é tudo diferente? Começa a trazer clareza? É ou não é? Mas vamos, olha só. Sobre essa geração. Naquele instante você não iria querer estar na pele deles, né? Nem eu. Quando Jesus declarou o juízo vindouro, ele se referiu ao sangue de toda pessoa justa, desde Abel a Zacarias. O que significa isso? De Abel a Zacarias, Abel ele estava falando de Gênesis. Zacarias é o último livro na Torá. É o pai do João Batista? Não. É outro. Não, esse aí já é o sacerdote. Na verdade, ele está falando da lei. Porque o último livro da Bíblia, no Novo Testamento, na nossa Bíblia, está qual que é? Qual que é o último antes de Mateus? Gente, bota aqui. Hã? É, só que no original é Zacarias. Está invertido. Parece que na igreja, na Bíblia Católica está assim também, não é? Na Bíblia Católica também é assim. Tem a Bíblia Católica do Pai Eterno, você já viu? Está tudo fora de ordem. Eu Salmo 23 está lá no 24. tem isso mesmo. E o Salmo 115? Que tem 2. Um dia eu fui na casa de uma senhora, ela é muito católica. Aí eu falava de Jesus. Ela falou, tem uma Bíblia aqui, não é que eu abri, eu leio essa Bíblia, só tá... Mas sabia que a Bíblia católica, mas ela não está tão errada como nós achamos que está? Não é só na ordem dos versículos, né? Algumas coisas ali estão alteradas, mas, por exemplo, se você quer saber da história dos judeus, é só você ler Macabeus. Macabeus é a história dos judeus. Eu tenho uma Bíblia católica, nós temos uma Bíblia católica. Eu gosto da minha Bíblia católica, porque ele tem verdades que os evangélicos... Mas tem um que tem a capinha, ela é azul, tem uns desenhos douradinhos, assim, aquela ali já está mais... O significado é diferente. Não, é a ordem, ela está falando da ordem cronológica. Agora que interessante, quando fala de Abel, Gênesis, o livro de Gênesis, Zacarias, o último livro da Bíblia, do Velho Testamento. Isso é significativo porque a Bíblia em hebraico, Abel é o primeiro livro e Zacarias é o último livro. Portanto, Jesus ele estava dizendo aos líderes religiosos que o julgamento pelo sangue de toda pessoa justa, desde o início do seu livro santo até o fim, viria sobre eles na geração deles. Sabe o que Deus fez, Jesus fez com aqueles religiosos daquela época? Eles pagaram por todo o mal que eles não fizeram do passado. Fala para quem está do seu lado. Quando a maldição e o juízo vem
Você vai pagar até pelo que você não deve. Por exemplo, muitas pessoas hoje, muitos líderes hoje, ser um líder hoje é um perigo. Porque se você é um líder desalinhado, você vai pagar até pelo que você não deve. Veja que Jesus não poupou eles. Porque o que eles estavam fazendo? Eles caminhavam para poder fazer um discípulo, e quando eles conseguiam pegar esse discípulo, fazia eles 2 vezes mais filhos do inferno. O que eles fazem hoje? Hoje está a mesma coisa. E detalhe, hoje é pior. Para vocês que são líderes, nós que somos líderes, deixa a gente andar enganando as pessoas, que o negócio é sério. Agora, desde o início do livro do santo até o fim. Agora, o juízo havia sido decretado, correto? Qual era então a pergunta dos discípulos? E quando aconteceram essas? Que coisas que teriam que acontecer? Não é o fim do mundo. Vou te mostrar. Entendemos que, em geral, uma geração tem 40 anos de duração, correto? Por exemplo, o povo hebreu ele vagou no deserto quanto tempo? 40 anos. Até que a geração passou. Assim, se as palavras de Jesus fossem se realizar literalmente, deveriam esperar que o julgamento que ele declarou fosse para aqueles líderes religiosos que estavam ouvindo a sua palavra e para aqueles que estavam por perto caísse sobre eles dentro de 40 anos seguintes. Sim ou não? Eu expliquei isso para você. Jesus tinha 30 anos, mais 40, 70. Em Mateus 23, Jesus continuou seu discurso para dizer mais especificamente como esse grande juízo iria ocorrer. Jesus mostrou o que era. No versículo 37 e 38. Abre aí. Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes eu quis... Eu estou profetizando, sabia? Estou profetizando mesmo. Quantas vezes eu reuni teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Meu Deus. Gente, vou todo mundo embora desse lugar. Vamos mesmo. Eu vou falar com sinceridade mesmo. Jesus ele declarou essas palavras enquanto ele estava no templo de Jerusalém. Consegue entender? Ele clamou aos escribas e os fariseus dizendo que a destruição viria sobre eles, sobre a sua cidade e sobre o templo, seu templo. Agora uma punição está determinada, uma punição que traz um pavor tremendo e que implica a destruição de toda a cidade. Isso se encontra no Evangelho de Mateus. Agora, o juízo cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo. Está na história, está no Google, você pode procurar lá. Vê que eu não estou mentindo. A palavra de Jesus se cumpriu? Bem, ela teria se cumprido por volta do ano 70 depois de Cristo, porque Jesus fez essa declaração por volta do ano 30 depois. Historicamente, algumas coisas aconteceram. Sim, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. 40 anos depois de Jesus ter declarado o juízo, 20.000 soldados romanos, sob o comando do general Tito, cercaram a cidade e cortaram todos os suprimentos de alimentação por 4 meses, para que o povo morresse de fome. Então, os soldados entraram na cidade e mataram impiedosamente mais de 1 milhão de judeus. E os soldados incendiaram o templo e levaram 47.000 judeus cativos. Aconteceu ou não aconteceu o juízo? Que é a tribulação. Olha só para você ver. Vou te ensinar uma tática de guerra. Você quer saber quando você está debaixo de um ataque demoníaco? E quando você tem que sair de um lugar? Aprenda algo. Primeira coisa que o diabo vai fazer é cortar suas finanças. Por que você riu, pastor? Cortar suas finanças. Quer saber se você tem que sair de um lugar? É simples. Suas finanças vão ter problema.
Uma coisa que eu reparei aqui nessa cidade. O diabo não quer que a gente faça nada aqui. E ele sabe que nós precisamos... Quem é que vive aqui de vento? Vento. Você tem ou não tem contas, despesas? E uma das formas que o diabo sempre vai te atacar, quando você é a pessoa errada para o lugar, quando você é a pessoa certa para o lugar certo, mas para ele você é a pessoa errada, ele vai tocar nas suas finanças. Ele vai criar todo um jeito para fechar as portas. O que você está aprendendo aqui? Você já viu alguém falar? Hã? Agora imagina se essa cidade escutasse isso. Hã? Não, se a cidade escutasse isso e aceitasse, imagina o alvoroço que ia acontecer aqui. Imagina o alvoroço, porque eu falo, mas eu provo. A pessoa fica ignorante se ela quiser. Não, eu quero ser estúpido, você entende? Agora, naquele momento, a população judia ela foi dizimada. Historicamente, pouco se sabe sobre a vida dos judeus nos 60 anos seguintes. Eu já estive em Israel, eu conheço Israel. Eu já fui. Satanás é tão sujo que até as pedras do templo foi removido do lugar. Quando vocês forem em Israel, vocês vão ver. Tem o Muro das Lamentações. Quando você entra no templo, tem um vidro assim que você consegue olhar lá no fundo, assim, embaixo. E você vê lá onde tinha as pedras. Você nunca vai entender quem é Jesus Cristo se você não for em Israel. Já vou te ensinar muito claro. Você só vai entender quem é Jesus na totalidade quando você botar o seu pé em Israel. Fora disso, você vai ver um Jesus de Mel Gibson, que é do olho azul, que é bonitão. Jesus não era bonito. A Bíblia fala no livro de Isaías, né? Que ele era desprovido de beleza. Semelhante a um galho de... Pô, eu fico feliz quando eu escuto essa passagem. Não precisa ser bonito, não. E como mostra aquela foto bonita dele, que ele é doido? Aquilo ali é a maior mentira do mundo. Mas hoje, se você vê ele, você fica assustado com a beleza que ele tem. Agora, foi somente por volta do ano 130, 135 depois de Cristo que ele começou a se reunir novamente com força suficiente para tentar a última rebelião contra Roma. Então, depois de 3 anos de lutas, os romanos conseguiram esmagar essa rebelião, matando 580.000 judeus. Em Israel deixou de ser reconhecido como nação até 1948. Foi também nesse período que o comandante romano ordenou que no Templo de Jerusalém fosse completamente demolido. Presta atenção. Qual era o juízo? A destruição do? Aqui. O Templo de Jerusalém fosse completamente demolido, que cada pedra fosse levada embora e que a terra sobre a qual o templo havia estado fosse arada. O templo foi totalmente destruído, como Jesus disse que seria. Os historiadores têm uma boa quantidade de documento daquele período que nos dão informações sobre a destruição do templo de Jerusalém. Entretanto, a maior parte das nossas informações vem de Josefo. Quem que conhece Josefo? Flávio Josefo. Não? Depois eu vou te apresentar ele. Não tem como, que está morto. Um historiador judeu, não cristão, que ele foi empregado pelo governo romano durante aquele período para observar e relatar o que realmente havia acontecido. Com respeito à guerra contra Jerusalém e a destruição, Josefo escreveu muitas coisas, inclusive o seguinte, veja o que ele escreveu. Quando eles foram, eles quem? Os soldados. Quando eles entraram nas casas, saqueá-las, encontraram dentro delas famílias inteiras de homens mortos, o que significa que haviam sido mortos pela fome. Então eles ficaram horrorizados com essa visão e saíam sem tocar em nada. Mas, embora tivesse essa piedade por aqueles que haviam sido destruídos naquela forma, não tinha o mesmo sentimento por aqueles que ainda estavam vivos, pois matavam todos os que encontravam e obstruíam as vielas com seus corpos mortos, fazendo toda a cidade escorrer sangue, a tal ponto que o fogo de muitas casas era apagado pelo sangue daqueles homens. Isso sim é uma tribulação.
Vale a pena ler todos os escritos de Joséfo sobre a queda de Jerusalém. O que é mais impressionante sobre ele é a clareza, às vezes as palavras por palavras, com a qual ele cumpriram a profecia de Jesus de Mateus 23 e 24. Os escritos de Joséfo estão disponíveis até hoje em livrarias cristãs. Eusébio ele diz assim, isso é um historiador: tudo isso ocorreu dessa forma no segundo ano do reinado de Vespasiano, ano 70 depois de Cristo, de acordo com as suas previsões, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso está no livro da história do Eclesiástico. John Wesley diz assim: isso se cumpriu meticulosamente depois que o templo foi queimado. Tito, o general romano, ordenou que até os fundamentos fossem escavados, e em seguida a terra sobre a qual ele havia estado foi arada por turnos rufos. Essa geração de homens que agora vive não passará até que todas essas coisas sucedam. Essa expressão implica que grande parte daquela geração teria morrido, mas não toda ela. E assim sucedeu exatamente, pois a cidade e o templo foram destruídos 39 ou 40 anos depois do juízo liberado. Fala comigo. Aleluia. Discutiremos mais amplamente a destruição de Jerusalém do templo mais tarde. Mas aqui estamos observando o contexto de Mateus 24, que é Mateus 23, correto? Que se inicia. Sabemos que nos manuscritos originais, no grego, no Novo Testamento, não existe quebra de capítulo. Mateus 23 segue diretamente até Mateus 24, sem interrupção. Em Mateus 24, 1, continua dizendo assim, anota aí, Mateus 24, 1. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando-se quando aproximaram dele os seus discípulos. Então agora eu vou te perguntar. Breno, aqui é o templo, correto? Imagina que o David é Jesus. Ele passa e vai lá para fora. Ele está saindo do? Você sai e faz a primeira pergunta para ele. Qual que é a primeira pergunta? Quando sucederão essas coisas? Fala mais alto. Quando sucederão essas coisas? Tá. Agora, qual seria a resposta que Jesus ia te dar? Nessa geração presente, O que aconteceu? o templo será destruído. Consegue entender? Entenderam? Quando diz, e quando sucederão essas coisas, e quando chegará ao fim? Lembra que fragmentando existe 3 perguntas, eu estou na primeira pergunta ainda. Agora, vê porque é tão difícil você compreender essas coisas sem a revelação. Quando os discípulos perguntaram, e quando sucederão essas coisas que eles estavam falando é a destruição do templo, é a destruição de Jerusalém. Está claro para vocês agora? Sim ou não? Sim ou não? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar para mostrar construções do quê? Mateus 24, 1 e 2. Lê aí, olha aí. Tendo Jesus saído do? Ia se retirando quando se aproximaram dele os seus? Para lhe mostrar a construção do? Olha para você ver. Porém ele disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará o quê? Que não seja derribada. Olha o versículo 3. Depois de repetir que o templo seria completamente demolido, Jesus sai de lá e os seus discípulos seguiam. Então o próximo versículo começa dizendo, no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Jesus saiu da onde? Não, Jesus saiu da onde? E foi para onde? Agora, olha só. Onde fica o Monte das Oliveiras? Eu conheço porque eu já estive lá. Eu tenho a noção geográfica do lugar. É a colina ao lado de fora do monte do Templo de Jerusalém. Do lado. Próximo a ele. Enquanto Jesus estava sentado com seus discípulos, eles estavam olhando diretamente para o templo, de onde havia acabado de sair. Coloque-se no lugar dos seus discípulos. Se você tivesse sentado ali com Jesus,
O que teria perguntado? Na mente dos discípulos estava o julgamento de que Jesus havia acabado de decretar sobre Jerusalém e o templo. E os discípulos perguntaram, diz-nos quando sucederão essas coisas. Eles estavam perguntando quando, escreve aí, quando Jerusalém e o templo serão destruídos. Vê que você não precisa ficar com medo, com pânico de certas coisas que tem por aí. Perspectiva futurista supõe que os discípulos estavam perguntando sobre o fim do mundo. Entretanto, apenas quando fizeram a terceira pergunta é que eles estavam referindo ao fim. A terceira pergunta. O motivo de perguntarem sobre o fim ao mesmo tempo que perguntavam sobre a destruição do templo foi porque, em sua mente judaica, o que Jesus havia acabado de predizer era um cataclísmico, que eles devem ter se perguntarem se aquele seria o fim do mundo. Eles ficaram chocados diante da ideia do santo templo de Deus ser destruído, querido. Como a vida poderia prosseguir sem esse templo? Será que sua destruição coincidiria com o fim do mundo? Se não, quando isso aconteceria? Examinaremos as respostas do Senhor à segunda e à terceira pergunta logo. Nesse momento, nós precisamos entender que a primeira pergunta que os discípulos fizeram foi: quando essas coisas, Jerusalém e o templo, serão destruídas? Charles Spurgeon diz assim: os discípulos perguntaram primeiramente sobre o tempo da destruição do templo. Essa foi a primeira pergunta. Os discípulos perguntaram isso. E quando serão a destruição do templo? Quando isso vai acontecer? Dentro de uma geração. Ao continuarmos estudando isso, as respostas do nosso Senhor têm em mente o período de tempo específico do qual Jesus fala. Ele disse que Jerusalém e o templo seriam destruídos dentro de um prazo de uma geração. Ele repetiu esse período em Mateus 24:34, está aí. Olha o que ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo isso é tudo. Quanto que é tudo? Quanto que é tudo? Fala assim, tudo é 100%, tudo. Se Jesus fala todas aquelas coisas que ia acontecer naquela geração, por que você hoje e eu temos que sofrer alguma coisa que Jesus disse que tinha que acontecer naquele tempo? O problema é dos fariseus, o problema é deles, não tem nada a ver com isso não. Mas se você não tem entendimento, você acredita que agora está acontecendo várias coisas. É ou não é assim? Faz sentido para você? Está mais em paz agora? Até dormir, né? Não, aqui, quer saber maior? Eu vou te mostrar isso. As piores situações como essa já aconteceram. Quando que começou os últimos dias? Quando começou os últimos dias? Quando, Breno? Quando Jesus nasceu? Quando começou os últimos dias? Quem lembra da época de 2000, ano 2000? Não, o mundo vai acabar. Teve gente que morreu, outros... Não é? Quando o véu se abriu? Hã? Quando o véu lá se abriu? Não. Depois um pouco. Quando que começou os últimos dias? Teve aquela... Abre aí Atos 2:17. Atos 2:17. Como é que... Os últimos dias? Quando começou os últimos dias? Hã? Você entende a importância de entender escatologia? Porque se você não entende o que eu estou te ensinando, como é que você vai entender o profético de forma alinhada? Você pode até profetizar mentira. Deus te dá uma visão de algo para uma nação. Aí se você não tem claro a escatologia, o que acontece? Você fala bobagem em vez de falar a verdade. Exatamente. Vê a minha cautela, a minha preocupação? Isso é preocupar com as pessoas. Eu não consigo entender essas escolas de profetas que tem por aí. Lê para mim.
Lê aí. Nos últimos dias, Acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. quando é que começou os últimos dias? Atos 2,17, querido. No dia de Pentecostes começou os últimos dias. Aqui está só tirando uma. Pode perguntar o que vocês quiserem. Depois que Jesus subir para o Pai, após 10 dias o Espírito Santo desceu, um pouco, 10 dias? tipo assim, se cumpriu rápido a promessa, que é a prece de Jesus, uma resposta à oração de Jesus enviou o Espírito Santo, não foi? Sim, Pra cuidar é uma dele, promessa, exaltar, edificar e consolar. Exato. Aí estavam todos reunidos ali, né? Aí, Mas não foi 10 dias, não, foi mais. mais dias. Mais dias. Sabe, Mas foi rápido, não demorou não. eu vou te falar depois, eu vou fazer o cálculo. Eu nunca vou te falar o que eu não tenho certeza. Mas eu vou te falar. Vou fazer o cálculo e te falo. Por exemplo, uma coisa que vocês aprenderam, eu tenho certeza que você aprendeu errado. Isaac, quando ele foi com Abraão para ser sacrificado, que idade que você acha que ele tinha? 14? Acho que idade que ele tinha? 7. 7, 14, 7, quem fala? Quanto? 20. Deixa eu só responder aqui. Ele tinha 33 anos. Pode falar. Já respondeu. Já respondi? 33 anos. Se você... Falar uma ovelha, falando de animal agora, ela tem o nome de... A ovelha tem um certo período que ela, Jesus, ele é que? O cordeiro de Deus. Eu vi uma reportagem de um cara que cria ovelhas, isso aí me deixou meio Da Dolly? curiosa. Da Dolly? Ele estava falando quando a ovelha está na fase 6 meses, ela tem um nome. Eu não Depois sei que te ela falar passa agora daqueles isso. 6 meses, já Muda. é carneiro. Eu vou procurar saber. Eu gosto de saber essas coisas. Mas assim eu não sei te falar. Sabe, amor? A pastora está fazendo a pergunta aqui. Não, porque eu vi uma reportagem, um cara que tinha ovelha. Ele mexe com isso, ele vive no Brasil, ele vive disso. Aí ele está falando uma certa... Tipo assim, quando tem de 1 mês a 6 meses é um nome. De 6 meses já é outro nome. Sabe disso? Eu não sei. Então Isaac já era velho, já. 33 anos. Mas se eu soubesse que eu ia morrer, né? Mas ele não sabia que ia morrer. Não? Não, ele. Mas deixou o pai dele correr lá. Não estou te ouvindo. Deus revela as pessoas no dia que nós morremos. Sim, pode. Eu vou pesquisar isso. Eu vou pesquisar, eu não sabia não. Eu consigo calcular a idade dele. Só você ler Gênesis 18 até o 21 que você tem lá o cálculo. Muito fácil. Gênesis 18 a 21 está o cálculo lá. Pessoal, vamos dar um break? Que é bom que vocês tomam 18 a 21. Quer que vocês tomam um café? 33 anos. Aqui, Isaac, ele é tipo da figura de Jesus Cristo. Entende? A Bíblia ela tem uma simbologia profética. Você vai ter muito mais clareza quando você entender a parte da simbologia. Por exemplo, por que Davi pegou 5 pedras no rio para lutar contra Golias e só usou uma? Já se perguntou? Nem lembro que eu tinha pegado assim. Não? Porque Golias tinha 4 irmãos. Ele pegou uma pedra para 4 irmãos. São 5 gigantes. Pode tomar café. Pode colocar.